Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 ao versículo 12, a obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciões da sua cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele ficar nisto e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciões e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e prostetará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do Deus descalçado. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar seu marido da mão do que o fere, e ela entender a sua mão, e lhe pegar pelas suas vergonhas, então corta-lhe a mão, não a poupará teu olho. Meus irmãos e minhas irmãs, diante dessas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, o livro da vida, desde aquela geração, por determinação do Altíssimo, que aqui se fala nessa passagem sobre no capítulo 25, versículo de 5 a 12 de Deuteronômio, que o Senhor nos fala sobre a obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Essas determinações, desde aquela geração, meus irmãos e minhas irmãs, entenda bem sobre a passagem aqui nas Escrituras, com essas palavras, que são determinações, e que o Senhor nos diz sobre essa missão, de cada um, ser humano, tanto homem como mulher, na face da terra, desde aquela geração como esta geração. Veja, sobre essa passagem aqui que o Senhor nos fala, é para que naquela época daquela geração, quando vivesse, numa casa, dois irmãos, tivesse aproximação um do outro ali, diante de uma família, e um deles fosse casado e viesse a falecer, o seu irmão, então passaria a se casar com a sua cunhada, Para quê? Para manter o nome daquele que foi falecido vivo diante da família
em Israel. Veja só, meus irmãos, como é determinado a presença mesmo daquele que já se foi diante de uma família naquela geração, né? Para se manter a vivência do nome daquela pessoa que faleceu naquela época, daquela geração. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que hoje, diante dessas determinações, a gente também temos que andar sempre diante das determinações do Senhor, e quando acontece um ato desse na nossas vidas, a gente tem que se apegar, tem que se alinhar, tem que se prostrar e tem que se cobrar do nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o dono do céu, o dono da terra, o dono do mar, o Criador de tudo na face da terra, o dono do universo, o dono do amor, o dono da prosperidade, o dono da bênção. Então, é a Ele que hoje nós temos que cobrar, é a Ele que hoje nós temos que adorar. É a Ele que hoje nós temos que nos prostrar todos os dias de nossas vidas. Ó, meus irmãos e minhas irmãs, que diante dessa passagem que o Senhor nos concede para que nós possamos nos alimentar cada dia em dia e cada tempo que você vai lendo as passagens, você vai entendendo e conhecendo o nosso Criador. Os procedimentos que o nosso Criador deixou para cada um de nós na face da terra. Entenda, meus irmãos e minhas irmãs, que diante dessas passagens, que diante desses procedimentos, que diante das Escrituras Sagradas, que é o livro da vida, a Bíblia, essas passagens, nós temos que conhecer detalhes por detalhes e procurar entender detalhes por detalhes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, toda vez que for fazer uma leitura diante da Bíblia, uma leitura diante das Escrituras Sagradas, faz sem pressa, faz em amor, faz ali com carinho, faz ali com alma pura, para que seja preenchida. Seja preenchida e preenchido a tua alma, o teu espírito, o teu corpo, a tua mente. Porque cada vez que nós fazemos esses detalhes diante das determinações do Senhor, lendo a tua palavra, para conhecê-lo cada vez mais e mais a gente se aprofunda ficando juntinho do Pai, né? Ficando juntinho do Pai, porque ele está vendo. Ele está vendo o nosso procedimento. Ele está vendo a nossa dedicação diante das Escrituras Sagradas para conhecê-lo. E cada vez mais que você vai conhecendo, mais forte tu vai ficando. Vai ficando porque o Espírito Santo vai te preenchendo. O Espírito Santo vai dando a inteligência e a sabedoria para que entenda todas as palavras. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos alimentar diante dessas determinações. Hoje, amanhã, sempre em gerações, porque são as determinações do Altíssimo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs, diante de toda a palavra que estão nas Escrituras Sagradas, porque são determinações do Altíssimo. Vamos segui-lo enquanto o livro está aberto. Vamos segui-lo enquanto as mãos de Deus ela está estendida. Veja, meus irmãos, que nós nessa face da terra estamos diante de uma passagem. E diante dessa passagem nós temos uma missão a cumprir até retornar. Veja, meus irmãos, que a vida ela é uma maravilha, mas diante de determinações do Senhor. Viemos ao mundo, não viemos para ficar só em passagem. Viemos ao mundo para fazer as determinações do Altíssimo, que assim é Ele que determina. Pois Ele que determina a nossa vinda ao mundo. Ele que determina a nossa criação. Então, nós viemos ao mundo para adorá-lo, para amá-lo, para aclamá-lo e para glorificar o Teu nome todos os dias de nossa vida. Porque só existe um Deus e só existe um caminho. Esse é o que nós devemos seguir. Oh, meus irmãos, essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos.
Procura ler as Escrituras Sagradas, o livro da vida. Deus abençoe a todos. Siga as Escrituras Sagradas. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a todos.